Boa noite, queridos. Que alegria estarmos mais uma vez juntos diante do Senhor. Quando eu estava louvando ao Senhor aqui, me veio a impressão de ter alguém que está com uma dor de cabeça. Alguém está com uma dor forte de cabeça? Lá? Amor, impõe as mãos aí, vamos orar por essa irmã. Senhor, nós repreendemos agora essa dor de cabeça. Tudo que está causando essa dor de cabeça agora, solte o corpo da nossa irmã, haja cura completa, em nome de Jesus. Amém. Alguém está com alguma dor no quadril? Dor no quadril? O Senhor me falou que Ele quer te curar. Põe a tua mão sobre a nossa irmã ali. Senhor, nós repreendemos essa dor de quadril. Todo mal no corpo da nossa irmã, solte agora em nome de Jesus. Tudo que está causando esse mal, nós repreendemos no nome de Jesus e damos uma palavra na autoridade do nome de Jesus, para que haja cura completa. Põe tua mão, Senhor, sobre o quadril da nossa irmã, para que ela seja completamente curada no seu físico, para te servir e exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, quando estava louvando, o Senhor também me trouxe uma palavra de que Ele quer trazer cura nos olhos, mas num outro aspecto, cura de um olhar incrédulo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre, em termos da nossa visão, mas enquanto eu estava adorando o Senhor e louvando, o Senhor me deu essa palavra de que Ele quer passar um colírio santo nos teus olhos, para que não importa a situação que possa te cercar, que possa parecer impossível, Deus quer te dar olhos de fé, quer renovar o teu olhar, para que seja um olhar como o de Jesus. Como você tem olhado? Como está o teu olhar? Amém. Senhor, cura o nosso olhar de toda incredulidade. Passa o teu colírio santo nos nossos olhos, para que a gente possa olhar através da ótica do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Enquanto vocês estão abrindo, o Senhor quer nos levar numa crescente. A palavra diz que o reino de Deus é semelhante ao homem que cavou profunda vala. Toda grande construção começa cavando para baixo. O Senhor quer tirar o que é terreno, quer nos esvaziar de coisas terrenas para nos encher com o Seu Espírito Santo. Para afirmar mais o fundamento que é Cristo, para a partir daí poder nos levar além. Vamos ler juntos aqui então, pode acompanhar, eu vou ler na versão revista e atualizada. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando nós falamos a respeito do pecado, nós não estamos aqui falando simplesmente dos atos ou dos frutos que emanam de uma raiz maior. Mas quando a palavra fala a respeito do pecado, nós sabemos que está falando a respeito da nossa independência de Deus, da desobediência, da incredulidade, de uma vida fora da sua vontade. E é interessante porque quando nós olhamos na palavra, e hoje na sociedade, essa palavra parece que ela tem perdido a força. Parece que o pecado são apenas os atos externos, sem consequências. Mas quando nós olhamos a realidade da qual nós fomos tirados, a realidade do pecado é grave. Primeiro que a palavra fala que, quando a palavra fala a respeito da morte espiritual, nós estávamos condenados ao inferno eterno. Essa é a grande consequência terrível do pecado. A palavra fala lá em Apocalipse 20, 14 e 15, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Existia uma região ao sul de Jerusalém, que ficava no vale de Inom, onde todos os lixos e os animais mortos para o sacrifício eram lançados para fora dos muros. E ali, aquele lixo ficava queimando e queimando e queimando, e Jesus usa essa palavra que era conhecida como Geena. É o lugar da morte. Então, quando Jesus fala do inferno, está falando desse lugar. Nós fomos tirados desse lugar. Nós éramos escravos do diabo. A palavra diz em Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós estávamos condenados ao inferno, nós éramos escravos do diabo, e ainda por cima a palavra diz que nós não éramos mais filhos de Deus. Nós perdemos nossa identidade, nos tornamos criaturas, e não apenas isso. Olha o que a palavra diz lá em Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós estávamos, queridos, mortos, aprisionados no calabouço do império das trevas. E não havia absolutamente nada que nós pudéssemos fazer para sair dessa realidade espiritual. Nós estávamos algemados e nada tinha poder para quebrar essas algemas. Estávamos numa masmorra infernal. Essa era a nossa realidade espiritual. Mas uma boa notícia ecoou para dentro daquelas prisões. Uma boa nova de que um inocente decidiu morrer pelos nossos pecados. Alguém recebeu a sentença no nosso lugar. Eu não sei vocês, mas eu vibro sempre que eu me lembro dessa verdade preciosa. E essa notícia chegou àqueles que estavam esperando a sentença da condenação eterna. E essa sentença de condenação foi anulada. A nossa culpa foi absolvida, a corrente foi quebrada. Aleluia, irmãos.
Quando alguém estava cumprindo pena lá em Roma, ficava na expectativa de que quando a sua pena fosse cumprida, aparecesse uma palavra escrita tetelestai, que significa está cumprido. Mas no nosso caso, era uma desesperança. Até que lá na cruz, Jesus usa esse termo, tetelestai. Está cumprido, está pago, está quitado. A nossa dívida foi completamente paga. Irmão, nós temos que sempre vibrar, sendo renovados por essa verdade, dessa tão grande salvação. Nós fomos tirados dessa realidade do pecado. Amém, irmãos? E a palavra diz que ele despojou principados e potestades, que a gente falou aqui na terça, de que era uma linguagem militar. Jesus levou cativo o cativeiro, ele rompeu com as cadeias, aleluia, nós somos livres, irmãos. E é interessante que a palavra fala que agora nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Antes, nós estávamos vivendo no pecado e mortos para Deus, mas o batismo inaugurou uma nova realidade espiritual. Nós fomos sepultados juntamente com Ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Esse poder da ressurreição operou na nossa salvação. É interessante porque quando Paulo vai falar a respeito do poder necessário para nos salvar, ele usa várias palavras para poder. Quando lhe faltam os termos, ele usa a palavra, que é essa mesma palavra que operou na ressurreição de Jesus Cristo. Queridos, para mim, o milagre da salvação é mais glorioso do que o milagre da criação. Porque na criação Deus pegou nada e fez tudo. Na salvação Deus pegou algo que estava caído, estragado, quebrado e fez novo. Bendito o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor? E queridos, quando nós nos convertemos, nós saímos do império das trevas, fomos perdoados, onde nós estávamos condenados ao inferno, nós estávamos numa realidade escravos do pecado e de Satanás, nós éramos criaturas de Deus, e nós vemos isso na porta do reino, onde agora através de Jesus, do arrependimento e fé, batismo e batismo no Espírito Santo, nós passamos dessa porta e agora temos vida, perdão dos pecados, e somos filhos de Deus. E quando nos convertemos, o Senhor colocou em nós o Espírito Santo. E eu me lembro do texto de João. Lá em João, a palavra diz que o Senhor soprou o Espírito Santo, fôlego de vida. E aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas depois nós vemos o Pentecostes e Atos 4, e pelo livro de Atos, vemos outros enchimentos do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, e nós devemos buscar, irmãos, continuamente sermos cheios do Espírito Santo. Nós não podemos nos acostumar com uma medida de graça já alcançada e estagnar. Existe um oceano infindável que Deus quer nos mergulhar nesse rio de vida de Deus. A mais, a mais, a mais, irmãos. Há uma promessa de que o pecado não teria domínio sobre nós. E alguns podem pensar, mas como que ainda em algumas áreas da minha vida parece que o pecado me domina? É interessante, quando Deus pergunta para Adão, quando Adão pecou, ele se escondeu, Adão, onde está? Essa pergunta não era para Adão, não era para Deus, era para Adão. Porque Deus sabia onde Adão estava. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, sabe tudo. Quem precisava saber onde estava era o próprio Adão. Quando você está dirigindo e você liga o GPS, antigamente não tinha isso, era o Listel, não sei se aqui tinha Listel, o nome era assim, tinha que procurar nas listas, nas páginas amarelas, né? Hoje você liga o GPS, está perdido, liga o Waze.
Sabe qual é a primeira coisa que o GPS faz? Te localizar. A partir daí ele traça uma rota. Quando nós observamos, olhamos onde nós estamos, Deus traça sempre um caminho de retorno para os seus braços de amor. Onde você está? Onde você está na vida com Deus? Não esconda áreas na tua vida. Deixa Jesus entrar. Ele quer entrar e renovar, e avivar, e santificar toda a tua vida. Onde você está? Deus te vê, meu querido. O que ninguém está vendo, Deus está vendo cada pensamento do teu coração. E ainda assim, o amor dele não mudou. E eu queria falar sobre algumas coisas que Deus tem falado comigo que são marcas da mornidão na fé. E eu queria abrir com vocês o texto que está em Apocalipse 3, sobre a igreja de Laodiceia. Vamos ler juntos com atenção, do 14 ao 22. Podemos abrir a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguma coisa aconteceu com a igreja de Laodiceia que levou ela para a mornidão. Parem para pensar comigo. A igreja de Laodiceia era uma igreja do tempo dos apóstolos. Provavelmente alguns membros daquela igreja podem ter conhecido até mesmo o Senhor pessoalmente. Era um fruto do maior avivamento da história da igreja, o Pentecostes. Parece um contrassenso. Como pode uma igreja daquele tempo, que vivenciou milagres nas barbas do apóstolo João, o que aconteceu que levou ela a um estado de mornidão? Primeira coisa, queridos, que nos leva à mornidão na fé é o orgulho. O orgulho turva o discernimento e nós não conseguimos enxergar a realidade espiritual. E para mim isso é o que deixava a igreja de Laodiceia cega. Ela não conseguia ver a sua pobreza espiritual. Ninguém é perfeito, queridos. Quem não se torna repreensível, nunca vai se tornar irrepreensível. O orgulhoso acha que não precisa de coisa alguma. Não precisa de ensino, não precisa estar nos retiros, não precisa estar nos encontros, não precisa da comunhão. Tem tudo. Esse era o pensamento da igreja de Laodiceia. E esse tipo de pensamento está na nossa natureza. Debaixo da nossa pele, nós temos que levar o velho homem para a cruz. Queridos, logo após a ceia, um dos pontos mais altos do clímax da humildade, da humilhação do nosso Senhor, no momento da ceia, da humilhação do Deus encarnado,
Aquele lava-pés, onde Jesus se identifica com um escravo que não tinha nenhum valor. O escravo que não tinha nenhuma aptidão era o que lavava os pés. Fico pensando, os discípulos chegando, cada um sentou, fica se olhando, quem é que vai lavar os pés? Jesus se cinge e passa a lavar os pés dos discípulos. Num momento como esse, logo após, olha comigo em Lucas 22, 24. Logo após este momento, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Os apóstolos. Logo após aquele momento. Queridos, quando nós começamos a ter um orgulho, competição, comparação, vamos deixando de confessar nossas fraquezas, tentações, pecados, práticas que nos ajudam a crescer na fé, onde nós vestimos uma capa de irrepreensíveis. Cuidado, queridos. Pode ter um traço de orgulho aí. Cuide com orgulho. O orgulho pode ser um passo para a mornidão. Deus quer quebrar com orgulho no meio do seu povo. Orgulho não tem nada a ver com o coração de Deus. Estava conversando com Paulinho, nós estávamos falando algumas coisas a esse respeito, e nós olhamos, puxa vida, como nós precisamos nos arrepender desse pecado. Às vezes nos orgulhamos da revelação que Deus nos deu, da visão do Evangelho do Reino. Nós temos a doutrina, a razão. Irmãos, toma cuidado com isso. Estávamos cantando uma verdade que me quebrantou. Na verdade, nós não somos dignos nem de mencionar o santo nome do Senhor em nossos lábios. E nossa pobreza, irmãos, quem somos nós para ter qualquer orgulho? Tem um cântico que cantamos lá em Porto Alegre, que eu gosto muito, que diz assim, é do sujeito que vai chegar no céu. Já viu esse cântico? Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E todos perguntarão a vós, mas como é que tu chegou aqui? Irmão, foi graça, irmão, foi graça. Não há um mérito sequer nosso. Olha para o irmão e diz para ele, é graça, irmão. É graça, é só pela graça. Só pela graça de Jesus que nós vamos chegar lá. Outra marca da mornidão, desinteresse pela comunhão com Deus. Cuida com isso. Desinteresse em ler a Bíblia. Desinteresse em orar, uma oração vazia, sem fé, sem fogo, sem paixão. Sem senso de realidade de que você está diante do Rei da Glória. Assim foi como, desse jeito que foi recebido Jesus pelo fariseu. Já aquela mulher pecadora se lança aos pés de Jesus quebrantada, enxuga os seus pés com seus cabelos. A Bíblia diz que o cabelo é a glória da mulher. As irmãs aqui, quem de vocês já saiu triste de um cabeleireiro por ter errado o corte? Dá um sorriso santo. O cabelo é a glória da mulher. Quando diz que ela enxugou seus pés, os pés do mestre com seus cabelos. Um perfume caríssimo. Ela sabia o quanto Jesus era digno. Como você está na presença do Rei, não deixa teu coração se amornar. Depois eu vou falar de algumas coisas que o diabo usa para amornar e levar esse desinteresse. Mas isso é um diagnóstico, é um sintoma da mornidão. Eu tantas vezes, e a mornidão ela é uma porta para muitos outros pecados. E aí ficamos pensando e lutando e resistindo, mas falta poder. Porque o reino de Deus é poder. E nós vamos tentando na nossa força, sem a unção, sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos prevalecer contra a carne. Desinteresse na comunhão da igreja. A palavra diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns,
Naquele tempo era costume de alguns. É coisa dos hebreus, né? Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Isso não tem a ver com dificuldade social, relacional. Mesmo as pessoas que têm esse tipo de dificuldade, elas resistem, lutam para estar juntas, porque elas sabem que a comunhão é preciosa para Deus. E é indispensável para o crescimento na fé, porque depois nós vamos ver isso no outro dia, não tem como crescer na fé, não existe vida cheia do Espírito Santo sem uns aos outros, irmãos. Nós somos membros uns dos outros, parte uns dos outros. Isso não tem a ver com temperamento. A palavra diz lá em Provérbios 18:1, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha isso, irmãos. Nós temos que resistir a esse espírito do mundo que está cada vez mais individualizando as pessoas. E às vezes existem aqueles que estão no meio da multidão se sentindo sozinhos. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Amém? Falta de proclamação e engajamento na missão. Olha o que diz lá em Êxodo 24, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Depois, em Apocalipse, nós vemos que o candelabro era uma figura da igreja, que é chamada por Deus para iluminar continuamente. Se o azeite vai acabando, nós vamos deixando de iluminar. Mas nós somos chamados por Deus a, como igreja, sermos luz em meio às trevas. Sermos como o candeeiro, ou a vela no velador, ou como uma cidade edificada sobre a montanha. Não tem como esconder, irmãos. Nós temos que ser como Moisés, que tinha comunhão com Deus e descia como um vagalume, o rosto brilhava. E lá em 2 Coríntios 3, fala que o ministério do Espírito, e fala que nós não somos como Moisés, no sentido positivo do termo. Porque a glória do rosto de Moisés ia se desvanecendo, enquanto que a glória que brilha no nosso rosto, na nossa comunhão com Deus, brilha mais e mais e mais, até esse dia perfeito. Todos nós com o rosto desvendado, diz em 2 Coríntios 3,18, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nessa contemplação nós somos transformados e brilhamos no meio da escuridão. Por isso que a indiferença é um sintoma da mornidão. E aí nós vamos ficando que nem os sacerdotes e os levitas na parábola do bom samaritano. O sacerdote e o levita estavam indiferentes, provavelmente ocupados com a liturgia. Estavam lá passando e tinham um corpo caído. E olha, aquele exemplo era muito forte para o judeu, porque o samaritano era o rejeitado, e ele junto o caído, que é a figura do próprio Senhor. Leva para a hospedaria, que para mim é uma figura da igreja. Dá a moeda e diz, quando voltar, se tiver alguma coisa, eu pago. Esses tempos eu estava passando por um lugar de pobreza lá em Porto Alegre. Deus usou minha filha para falar conosco. Nós passamos lá e ela olhou famílias na rua assim, e ela disse, papai, não vamos nos esquecer de pegar aqueles brinquedos para dividir com quem não tem. E eu vi que o Espírito está falando comigo para eu não deixar meu coração se acostumar com as vidas perdidas sem Cristo, de amar com o amor de Deus. Amém? A mornidão no amor, o esfriamento do amor, a indiferença, ela é um grave sintoma da mornidão. Outro, quinto, falta de alegria.
O Senhor diz que a igreja de Laodiceia era infeliz. Não tem a ver com estar feliz. Queridos, nós precisamos ser felizes. Às vezes nós não estamos felizes. Mas nós somos o povo mais feliz da face da terra. Por causa de toda a realidade que nós falamos aqui. É incoerente, queridos, o povo de Deus não ser feliz. A alegria é fruto do Espírito Santo. Cadê a Mimi? Ô Mimi, vem cá. Vem cá, papai. Diz para a turma aí, o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia, obrigado, meu amor. Nós nos lembramos dessa verdade continuamente. Ela está com o rosto meio carrancudo, eu digo, Mimi, o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Às vezes, como diz lá no sul, tem os discípulos meio chucro, amargo, o que aconteceu? Isso é um sintoma da mornidão. O discípulo cheio do Espírito está manifestando alegria. Mesmo na tristeza, manifesta alegria. Tem consolo, tem paz, porque tem o Espírito de Cristo, que é cheio de alegria. Amém? E é interessante porque ela estava com nua. Vestes na palavra fala de salvação, fala de santidade. Talvez essa nudez, ela estava se acostumada a andar sem essa alegria, sem essa expressão de salvação. Meus irmãos, as coisas não podem ser assim. As pessoas têm que te olhar no teu trabalho, onde Deus te plantou, e ver, meu chapéu, mas que alegria é essa que essa pessoa tem? Tem dente até quando eu olho de costa. Queridos, nós temos que manifestar esse bom perfume de Cristo. Nós temos a verdadeira alegria. Quantas pessoas do mundo buscam satisfação, têm alegria passageira. Isso foi algo que me conquistou quando eu me converti. Eu me converti no centro de recuperação, eu usava drogas. E uma das drogas que eu usava era maconha. Todo dia eu tinha que fumar maconha para ter um momento de alegria e paz, porque eu não tinha paz. Então eu tinha que usar uma coisa para poder ter. Mas quando eu tive o meu encontro com Jesus, aí eu dormi, e eu acordei, e aquela alegria e paz estava comigo. Aí no outro dia eu dormi, eu acordei, estava comigo de novo. E eu dormi, eu acordei, e está comigo de novo. E se passaram anos e anos e anos, e está comigo ainda. Não passou, não teve ressaca espiritual. Graças a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é feliz por causa do reino de Deus, por causa de Jesus, da presença do Espírito Santo, você é feliz. Outro sintoma da mornidão, queridos, outro diagnóstico é o esfriamento do amor. Na parábola das 10 virgens, fala que 5 eram nécias. Virgem fala daquilo que é a igreja. 5 eram nécias. Não traziam azeite. Para mim, esse azeite tem a ver com esse desejo e amor pelo noivo. Em Apocalipse 22, 17, diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. A virgem cheia do óleo deseja o noivo, quer o noivo. Lembro quando eu me casei. Meu irmão, quando a minha esposa entrou, tinha um monte de gente arrumada, bonita, o pessoal se prepara. Mas quando ela entrou, foi como se o universo tivesse parado. Quando os meus olhos se encontraram com os olhos dela. E eu demorei para casar, então esperei muito tempo. Nas tentações, eu lembro nas escolas, quando alguma menina queria ficar comigo, eu tinha aquelas coisas que acontecem, né? Eu dizia não, e não, e não, e eu olhava para cima, eu digo, Senhor, eu estou esperando para a pessoa que Tu tem preparado para mim. Foi por Ti, Senhor. E eu dizia, eu não sabia quem ela ia ser, eu dizia, essa foi por Ti, meu amor, eu ainda não te conheço, mas eu estou me guardando para Ti. Então, no dia do meu casamento, foi algo tão precioso. A virgem cheia do óleo deseja o momento das bodas do Cordeiro. E quando ela se encontrar com seu noivo, nem o céu vai ter mais brilho do que esse momento. Vai ter rua de ouro, portões de pérola, mas quando os nossos olhos se encontrarem com o nosso noivo, o universo vai parar. Deus tem desejado esse momento. Tem adornado a sua noiva para esse momento.
E ele vai buscar a noiva apaixonada. Obviamente que esse meu olhar de amor encontrou na minha esposa o mesmo olhar de lá para cá. A palavra diz que se a nossa esperança em Cristo se resume a essa vida aqui, somos os mais infelizes dentre os homens. Não somos infelizes, nós somos os mais infelizes. Quem não está vivendo para a eternidade é um sintoma da mornidão. Como que estão teus pensamentos, teus planos, teus anseios, teus projetos? Estão alinhados com a eternidade ou simplesmente você se perdeu na mente, no coração, andando ansioso e preocupado com as coisas dessa vida, a tal ponto que isso te rouba a paz? Quando a igreja começou, irmãos, subterrânea, com seus muitos mártires, nas arenas perdiam suas vidas. Os irmãos, com muita alegria, abraçavam a morte. Em Apocalipse diz que eles, em face da morte, não negaram a fé. Por quê, irmãos? Diz em Hebreus, em troca da alegria que lhe estava proposta. Em Hebreus 11, acho que é 23, 24, diz assim, que Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo a vergonha por maiores riqueza do que os tesouros do Egito. Por quê, irmãos? Contemplava o galardão. Diz que eles esperavam a pátria celestial, cujo Deus é arquiteto. Já pensou? Você tem sido deixado tomar pela eternidade, pela viva esperança do Evangelho, por aquilo que nos espera. Irmãos, falta desse amor, desse anseio pela volta de Jesus, é um sintoma da mornidão. Posto esse diagnóstico, desses pontos, eu quero falar um pouco sobre o que o diabo tem usado para levar o povo de Deus para a mornidão. A palavra diz lá em 2 Coríntios 2,11 que Paulo não ignorava os desígnios de Satanás. Eu vou falar do contexto dessa parte. Mas se Paulo não ignorava, nós não podemos ignorar, porque nós estamos em batalha, em guerra, irmãos. E nós temos que estar apercebidos dessas artimanhas que o diabo usa para levar o povo de Deus a dar náuseas no Senhor. Mas ele te quer fervoroso, quente por ele. Amém? E em nome de Jesus vai ser rompido toda a mornidão nessa noite. Amém, meu irmão? E eu quero falar de duas coisas. A primeira é a contaminação da mente. O diabo tentou duas pessoas sem pecado. Uma caiu, a outra não. O primeiro Adão e o último Adão. Mas ele usou a mesma estratégia em sua essência. Ele sempre vai querer o bem da tua carne. Ele vai em prol da tua carne. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. E a segunda coisa é colocar dúvidas no caráter de Deus. A palavra diz esse texto em Romanos 8, 7, 8, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lembro uma vez do Ivan Baker, esteve na casa de um irmão, o irmão preparou a melhor poltrona para ele sentar. Para quem não conhece, é um irmão antigo evangelista, precioso irmão cheio do Espírito. O irmão preparou a melhor poltrona para ele sentar e ele olhou e disse assim, eu não vou sentar, porque é nessa poltrona que morrem os missionários, na poltrona do conforto, do lazer, do comodismo. O diabo usa muitas artimanhas para contaminar a nossa mente. Sabe por quê? A mente é o leme da vontade. A mente vai conduzir a tua vontade. O que pensamos é o que vai nos levar
a nossa ação. Adão e Eva tinham a vontade santificadas. A vontade de Adão e Eva não estava contaminada pelo pecado, mas o diabo levou a mente para um lado contrário à vontade de Deus, e a vontade deles foi para onde o pensamento foi, e eles desobedeceram a Deus. Então o diabo, ele quer contaminar a tua mente, para que a tua vontade fique para um lado, e a pior coisa é que tem é tu servir a Deus sem vontade. Deus não quer um povo que sirva a Ele sem vontade, para cumprir um protocolo litúrgico, como Balaão, que serviu o Senhor, mas na verdade ele queria recompensas, ou como Saul, que queria ser honrado diante das pessoas, embora já tivesse sido rejeitado por Deus. E é interessante que houve um progresso mais exponencial da iniquidade nos últimos tempos. Na verdade, a iniquidade desde a queda sempre houve. E eu estava falando com o Alex, lá na casa dele, de que para mim, o grande freio e barreira para o avanço da iniquidade é a família. Família como Deus planejou. Se tu for observar as nações que foram iníquas, como Sodoma e Gomorra, tu vai ver que falta referência. Parecia que ninguém era de ninguém, era um pecado desenfreado. Mas onde há referência familiar, a iniquidade é freada. E é interessante porque nesses tempos nós temos experimentado um grande ataque do diabo contra a família. É ou não é verdade? O Senhor diz no último livro de Malaquias que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais antes que eu venha e fira a terra com maldição. Porque há maldição quando há divisão. E com a chegada do Senhor, nós vemos uma coisa diferente. Começou a restauração do propósito de Deus de novo, da família. A restauração da promessa feita a Abraão de que seriam benditas todas as famílias da terra. E os lugares onde o cristianismo não entrou, tem poligamia. Os lugares onde o cristianismo não entrou, algumas aldeias, inclusive, que nunca ouviram falar do Senhor, tem canibalismo e uma série de horrores. Mas hoje nós estamos presenciando a destruição da família. E essa tem sido o grande motivo pelo qual o pecado tem sido cada vez multiplicado e mais precocemente cometido. E esse tem sido o grande esforço do diabo. Depois que o cristianismo tomou a Europa, havia uma boa moral estabelecida, não foi se dando conta de que foi sendo tirado o Senhor e mantido uma religiosidade, uma boa moral. Começou depois com o tempo o êxodo rural, onde os homens começaram a ir para as cidades, começaram a entrar nas bodegas, começou o fortalecimento do conselho dos ímpios, os maridos começaram a atrair as esposas, começou ali o fortalecimento desse conselho da iniquidade, começou a tomar uma outra proporção. Depois veio o rádio. Você sabia que a primeira novela de rádio que foi transmitida, foi contado que os alienígenas invadiram a Terra? Vocês podem procurar depois na internet. E o pessoal, ouvindo o rádio, acreditou, e muitas pessoas começaram a sair das casas apavoradas, acreditando que os alienígenas estavam invadindo a Terra. E eles começou ali o diabo usar a ferramenta para proliferar iniquidade. Existe uma janela chamada janela de Overton. Depois vocês podem procurar, que é aquilo que é aceitável para a sociedade. Fora disso, a sociedade considera como algo que não é aceitável, é extremo. Cada vez mais a sociedade e o mundo quer empurrar os valores dessa janela para fora. E eles jogam sempre no absurdo. Por exemplo, vão liberar a maconha. Sabe como é que é o discurso? Vão liberar todas as drogas. Te choca com a informação. Aí diz, não, então vamos liberar só a maconha. Assim foi com o aborto.
Assim é com tudo. Tu vai comprar uma coisa, tu joga o preço lá em cima, o cara vai jogar o preço lá embaixo para chegar no meio termo. Depois, com a televisão, eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando eles começaram a querer empurrar, colocar a homofobia, a criminalização como racismo, por exemplo, começou a aparecer as reportagens na Globo de homossexuais andando, e qualquer homossexual que andava pelas ruas, aparecia um pai de família que ia lá e repreendia. Se havia 2 homens se beijando na praça, algum pai de família ia lá e ia falar com aquela pessoa do mundo secular. Porque isso não era aceitável para a sociedade. Aí veio o primeiro beijo gay. E a coisa parece que chocou e normalizou. E a sociedade aceitou como normal o que era um horror no passado. Quando em Hollywood apareceu a primeira cena que sugeria uma lascívia, era em preto e branco, uma mulher e um homem em camas separadas. Aquilo gerou um protesto do mundo secular contra aquela cena porque sugeria a lascívia. Quando foi inventados os biquínis, que não tem nada a ver com os biquínis de hoje, eram os maiô que também não tinha nada a ver com os maiô de hoje, eles não conseguiram voluntárias, tiveram que contratar prostitutas para fazer propaganda daqueles biquínis. A igreja sempre manteve um distanciamento do mundo, mas o mundo foi se corrompendo e a igreja foi aceitando. E hoje a igreja aceita coisas que o mundo secular rejeitava. Como que nós chegamos a esse ponto, irmãos? Colocamos diante dos nossos olhos violência, lascívia, cenas que achamos que não vai afetar a nossa fé, mas afeta. Alguém aqui é do tempo do Aquaplay? Aquaplay é uns negocinho que tu apertava o botão, tinha umas argolinhas, e aí tu tinha que encaixar. Os mais antigos deram um sorriso, né? Os mais novos não fazem ideia do que é. Nós colocamos imagens e as conexões neurais, elas mudam. Essa geração é conhecida a geração dos hiperestímulos. Tudo, queridos, nas mídias sociais está visando prender a tua atenção. Eles ganham com o tempo que tu gasta lá. O nome, para quem está dentro da realidade virtual, sabe qual é? Usuário. Você é um usuário. A própria timeline que imita os jogos de azar gera química no teu cérebro para te prender lá. Eu e a minha esposa tomamos uma decisão, não por legalismo, ninguém nos disse isso, mas nós deixamos filmes, séries, mídias sociais. Tem lá, eu deixei uma conta lá que de vez em nunca eu entro por alguma razão para ver se tem algum contato lá, mas eu não tenho um aplicativo. Nós decidimos pôr os nossos olhos e a nossa mente em Cristo Jesus. E eu identifiquei, queridos, que eu estava sendo atacado pelas trevas quando eu fui me enfraquecendo na minha comunhão com Deus. Eu estava lendo a Bíblia, 20 capítulos por dia, todos os dias, por meses, de segunda a segunda, lia de manhã, lia de joelho, lia chorando, e eu fui percebendo que a leitura da palavra estava sendo arrastada. Já não era meu prazer, não era minha paixão. Como está o teu coração com as Escrituras? Quando eu ia orar, era a mesma coisa. E eu percebi que eu estava sendo atacado pelo inimigo. Queridos, o pecado cauteriza. E se você olha cenas inapropriadas, tu coloca diante daquilo que é a janela da tua alma, os teus olhos. Aquilo vai para o teu pensamento e o que tu viu não tem como desver. Menino, se tu está olhando o Instagram e vê uma cena de sensualidade, tu acha que isso não tem efeito sobre tua vida? Eu disse isso no retiro que tive agora semana passada, e eu digo aqui também. Vocês têm discernido os espíritos de sensualidade que operam na nossa nação? Meninas, vocês discernem esse espírito que opera nas mulheres dos nossos dias? Meninos, vocês percebem isso?
Você percebeu que uma brasileira de short é diferente de uma pessoa de outro país de short, que tem outras potestades que operam, mas existe um espírito de sensualidade, de impureza, de imoralidade, e nós temos que resistir a isso. Quando você coloca uma cena de violência diante dos teus olhos, aí daqui a um pouco tu não sabe por quê, que uma ambulância passa com a sirene e aquilo não toca o teu coração. Tu vê um homem caído na sarjeta. O grande testemunho da igreja por toda a história foi um testemunho de uma mão estendida aos rejeitados. Muitos dos trabalhos de misericórdias que existem hoje, que até se secularizaram, começou com a igreja. Vocês sabiam disso? Hospitais. Começou com pessoas dando sem esperar receber nada em troca, só por fazer o bem, por amor, por causa do amor que receberam do Senhor. Mas eu me preocupo, queridos, com as coisas que nós vamos achando que são normais e não são. Cuida a tua mente para que tu tenha a mente de Cristo. Queira ser mais para o Senhor. Deseje ser cheio do Espírito Santo. Na liberdade que você tem, não dê ocasião à carne. Se santifica para o Senhor. Busque o Senhor. Não tem prazer maior que o teu lazer, o teu prazer seja estar aos pés do nosso Senhor. Deus quer uma virgem cheia do óleo que o deseja. Deus te vê, querido. Derramou o seu precioso sangue naquela cruz para te ter inteiro para Ele. A palavra diz em Hebreus 3,13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Os sacerdotes no Antigo Testamento tinham uma placa na testa. Sabe o que dizia naquela placa? Santidade ao Senhor. Você tem uma placa na sua cabeça cunhada. Santidade ao Senhor. Santo ao Senhor. Separado do mundo, do pecado, das trevas, para ser consagrado ao Senhor. E Hebreus 12, de 1 a 2, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus quer santificar a tua mente. Amém? Para que tenhamos a mente de Cristo. Põe a mão na tua mente. Senhor, nós queremos consagrar nossa mente ao Senhor. Perdoa os pensamentos maus. Perdoa, Senhor, as coisas que permitimos entrarem na nossa mente que não tem nada a ver com o Senhor. Nós queremos ter uma mente santa, pensamentos agradáveis a Ti, como diz o salmista, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Limpa as mentes e a memória daquilo que os olhos viram. Perdoa o pecado, Senhor, de olhar aquilo que Tu jamais olharia ou aprovaria. Perdão por pôr diante da nossa mente coisas terrenas, mundanas e carnais. Nos dá discernimento para que não entre nenhuma seta inflamada do diabo que nos aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Em nome de Jesus. E eu queria falar só mais uma coisinha da contaminação da mente que me preocupa, que é achar que um culto, ele é precioso, ele é mais abençoado quando é uma conferência, tem um pregador eloquente, uma banda que vai tocar. A palavra diz, Paulo diz que, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e sejam apartados da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Uma reunião é gloriosa por causa do Senhor da glória, que se faz presente, seja com muitos.
ou com 2 ou 3, Ele está presente. Que não percamos a mesma motivação que tu teve para estar no Ramos, para estar em cada encontro, em cada comunhão, em cada vigília, em cada reunião de oração, em cada encontro de proclamação. Que o que te mova seja o amor ao nosso Senhor. Tu pode estar sendo mais agradável a Deus numa comunhão com 2 ou 3, com violãozinho, chorando, quebrantado, louvando o Senhor, do que numa grande conferência se você está com o coração errado, com buscas erradas. Você pode estar sendo mais agradável a Deus fazendo um ensino-miojo para o teu cônjuge, servindo, do que organizando uma grande conferência em vista a um reconhecimento próprio. Deus vê o teu coração, meu querido. A igreja não morre por falta de estrutura, morre por causa de falta de fogo. Desse fogo santo, desse amor ao Senhor. Segunda coisa que o diabo usa para nos levar a um estado de mornidão é a divisão. A palavra diz lá em Mateus 24, de 9 a 12, então sereis atribulados e vos matarão. Está falando da igreja. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Escandalizar, no original, também é ofender. Queridos, quando nós nos ofendemos, permitimos ofensas, acobertamos ofensa com os irmãos, nós paralisamos totalmente o nosso crescimento na fé. A palavra diz em Provérbios 8:19 que o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. E a ferida que mais machuca são daquele de quem nós mais amamos. É ou não é verdade? Existem muitas mágoas e falta de perdão na igreja. E isso é grave. Olha o que a palavra diz lá em Salmo 55, 12 a 14. Com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Vemos muitos casos como esse, onde nós vamos acobertando ofensas, mágoas, tristezas, feridas. E o orgulho muitas vezes nos leva a dizer que não está bem as coisas. Aí nós olhamos e dizemos, está tudo bem, botamos um sorriso no rosto, mas não está tudo bem. Queridos, Deus quer nos curar disso, para que não haja nenhum tipo de divisão. O ouro, quanto mais impureza, mais ligas, mais duro ele fica. E quanto mais puro, maior for o seu quilate, mais maleável ele fica. E o ouro, ele pode ter seu brilho, mas quando ele é posto no fogo, essas ligas aparecem, as impurezas vêm para fora. E o Senhor muitas vezes permite que venham tribulações, para que essas coisas venham para fora. E é interessante que o amor se esfriará de quase todos ali, é o amor ágape no original. Quem é que tem o amor ágape? É a igreja. Quando nós vamos permitindo a ofensa e o escândalo, o amor vai se esfriando. E essa é uma marca do fim dos tempos. O amor nós não podemos deixar que a ofensa venha esfriar o amor que Deus plantou no nosso coração, só que a ofensa colocada debaixo do tapete, meu irmão, vai afetar a tua fé. É uma legalidade dada ao inimigo para ele agir. E algumas ofensas Deus permite para tratar o orgulho do nosso coração. Meu antigo discipulador, na época que não tinha um WhatsApp, tinha uma coisa que deixava ele muito irritado. Era quando alguém se esquecia dele quando marcava um compromisso. Por quê? O cara ficava plantado e não tinha como avisar o que aconteceu, o cara ficava esperando. Não tinha um celular. Então isso é uma coisa que deixava ele muito irritado, e uma vez um irmão marcou um compromisso com ele.
e esqueceu dele. Ele ficou lá, esperou, e aí veio como um vulcão. Aquela crítica, aquele julgamento, aquele fariseu que me esqueceu aqui, sem consideração e tal. E aí o Espírito Santo falou com ele, eu pus o dedo na memória do irmão para tratar essa tua ira. E aí ele se arrependeu. Perdão, Senhor, perdão. Eu preciso saber de que espírito eu sou, que é do Espírito Santo, Espírito perdoador. E quando nós guardamos mágoa, nós não conseguimos compartilhar a vida. O mar da Galileia é cheio de vida. Ele vem pelo Rio Jordão e desemboca no Mar Morto, que é um mar que não dá para lugar nenhum. Aquele rio cheio de vida vem, mas quando desemboca lá naquele Mar Morto, não compartilha mais vida e aquilo se perde. Alguém que está ofendido é semelhante ao Mar Morto. Recebe vida, mas não compartilha a vida. Aquilo se perde. E um discípulo ofendido, ele vai multiplicando e vai contaminando. A palavra diz que para não deixar brotar raiz de amargura, porque contamina muitos. E é interessante porque a palavra aqui diz que se levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Falando do povo de Deus, que nós temos vivenciado espíritos enganadores operando em nossos dias. Timóteo diz que isso ia acontecer. O cara que está ofendido, o amor esfria e ele fica suscetível a enganos. Como está seu coração? A palavra diz que o diabo anda rugindo como um leão procurando alguém para devorar. Como é que o leão caça? Ele vai na manada unida ou ele vai no doente que vai se deixando afastar da manada? O diabo ataca esse. Qual que deve ser a nossa postura diante disso? Queridos, quando nós guardamos ofensa, nós damos espaço para espírito de rejeição. Quantas pessoas têm espírito de rejeição na igreja? Lá em Porto Alegre. Alguém aqui já ficou de fora de um convite? Não dói? Aí tu olha no Instagram lá, os irmãos juntos e te deixaram para trás. Lá em Porto Alegre acontece esse tipo de coisa. Aí o que acontece? O diabo vem, viu só? Não lembraram de ti, você não é valorizado. Você não é importante. Dá espaço para enganos que o diabo usa para levar a pessoa a achar que não é importante no reino de Deus e na comunhão da igreja. Queridos, nós temos que cuidar com a ofensa. Qual deve ser a nossa postura diante de um irmão que nos entristece, de alguém que é amado nosso e nos fere? A nossa postura deve ser a mesma postura do nosso Senhor bendito. Eu gosto muito do filme A Paixão de Cristo, porque tem um momento quando Pedro nega o Senhor. A palavra diz, mas quando tu olha, né? E ali para mim retratou bem essa cena, porque quando Pedro nega o Senhor olha para ele. A palavra diz, só que o olhar do Senhor é cheio de misericórdia. Ele já sabia que Pedro ia negar. E o Senhor perdoa Pedro. Só tem 2 vezes a palavra braseiro na Bíblia, sabia? A primeira é quando Pedro nega o Senhor. E a segunda vez é quando o Senhor restaura Pedro. Quando o Senhor ressuscita, ele diz, vai e diz aos discípulos e a Pedro que eu vou adiante dele, porque Pedro podia pensar que não era discípulo. Se você tem lutado com rejeição, com ofensa, não guarde a ofensa, porque o diabo vai usar isso para te levar a um estado de mornidão na fé. Deus não vai avançar sem tratar esse pecado na sua vida. Ele quer te trazer cura. E quando você decide perdoar, você decide liberar perdão, queridos, você recebe cura de Deus. A palavra diz em 1 Pedro 2,
texto da nossa catequese, mas a gente esquece do que vem antes e depois, né? 1 Pedro 2:21 diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Queridos, esse ponto aqui teria muitas coisas para discorrer. Não vou me aprofundar mais, eu creio que o Espírito Santo quer me levar até esse ponto aqui, mas eu quero orar com você. Se o Espírito Santo, ao trazer essa palavra, mexeu no teu coração e alguma mágoa guardada, alguma ofensa, queridos, não pode haver nenhum irmão que você não possa olhar com sinceridade nos olhos e dizer para ele que o ama com sinceridade. Existe uma hierarquia no reino de Deus. Sabe qual é a hierarquia no reino de Deus? Todos são superiores. Algum amém por aí? E se há alguém com quem você cruza e não tem esse olhar sincero, deixa o Espírito Santo curar. Porque no reino de Deus o dom supremo é o amor. Se nós falamos em línguas e profetizamos e andamos sobre as águas e movemos montanhas, mas não tivermos amor, nada seremos. E nada disso será proveitoso. Agora, irmão, nós podemos não ter os melhores pregadores, a melhor banda, o melhor lugar. Mas se tivermos amor, irmãos, nós vamos ter a glória de Deus. Amém? Deixa eu orar nesse ponto contigo. Senhor, traz cura nos relacionamentos. Se houve feridas causadas, eu quero orar para que tu gere arrependimento naquele que causou a ferida, mas para que tu gere, Senhor, arrependimento naquele que não quer perdoar. Para que no meio do teu povo haja vínculos fortes e juntos, unidos em amor, possamos agradar teu coração e assim muitos que estão perdidos nas trevas possam olhar para nós e ver um só corpo, sujeito a um só cabeça, cuja bandeira é o amor, em nome de Jesus. Queridos, se você tem percebido na tua vida esse diagnóstico de mornidão, se você tem percebido esse ataque do diabo na mente para contaminar teus pensamentos, ou gerando divisão, essa não é uma palavra de condenação. Pelo contrário, é uma palavra de misericórdia, porque o Senhor está batendo na porta e quer ter comunhão com você. Se você percebeu isso, eu quero te dar uma boa notícia. É tempo de você abrir o seu coração para Jesus entrar. Para que depois você não seja a Virgem Nécia, onde ela é que vai bater na porta e o Senhor não vai abrir. Abra hoje para o bater do Senhor, para que amanhã não seja você quem bata na porta. E quem não abrir a porta, depois o Senhor não vai abrir a porta também. Talvez o passo mais difícil de dar é o de humildade, de reconhecer que precisa de renovo da parte de Deus. O estado de mornidão não é um estado normal. Óbvio que eu quero aqui discorrer sobre proclamação, fazer discípulos, incendiar essa cidade, mas isso parte de uma coisa que vem antes, mais do que fazer coisas para Deus. Deus quer você. Ele te ama e quer ceiar contigo. Ele quer que quando você chegue em casa, teu prazer seja estar com Ele, seja estar com Jesus. Tenha sempre esse primeiro e único amor pulsante em teu coração. Uma vida cheia do Espírito Santo, fogo e fé, obediência, santidade, alegria, sendo fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. O ser vem antes do fazer. Deus te quer assim, para que tu possa, em cada coisa que fizer para o Senhor, seja uma extensão dessa chama, dessa vida, desse poder na tua vida. Não sinto de fazer um apelo,
Mas onde você está, eu quero ter um tempo de oração com você. Na verdade, não eu com você, que eu digo, você vai dizer para o Senhor, você e o Senhor. O Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui. E Ele quer te renovar. Se você precisa confessar que você tem dado liberdade indevida ao que você coloca diante dos teus olhos, e tem percebido que isso tem te levado a contaminar a tua mente, se você se enxerga num estado de mornidão, te arrepende. Porque o morno Deus vai vomitar da boca. Saia desse estado de mornidão. Lembra da pergunta para Adão? Onde você está? Como você está? Dê resposta para o Senhor. Quando nós identificando onde nós estamos, o Senhor traça uma rota. Por mais que você tenha ido distante, Deus vai além em misericórdia do que nós vamos em miséria. Vamos ter um tempo de oração, nós e o Senhor. Amém?